Mensagem do dia com Arcano da Morte. Em lua minguante, em Escorpião, é a própria carta da morte. Eu acho que essa mensagem, ela não é para todo mundo, porque não é todo mundo o tempo inteiro que passa por esse processo. Eu percebo que tem gente que não passa, assim. E é bonito, parabéns. Mas para quem passa, faz muito sentido. É o processo de compreender o nosso tamanho, né? Em Escorpião, principalmente a lua minguante, onde a gente adentra, mergulha fundo e busca o esvaziamento, né? Busca a limpeza, busca o banimento, essa força de conseguir fazer isso, esses cortes e deixar a morte levar as nossas partes que não fazem mais sentido para quem a gente vai ser. É um movimento de conhecer a nossa força e o nosso tamanho, porque esse abismo interno, esse lugar que a gente não gosta de entrar, que a gente não gosta de encarar, os nossos medos, aquilo que a gente nega, as nossas sombras, os conflitos, aquilo que se contradiz dentro da gente, a dualidade, a partir dos venenos, né? Onde a gente entra em Escorpião. O Escorpião, ele é venenoso. E a gente também né? Enquanto a gente nega, a gente também não avança. Porque se a gente oculta uma parte nossa, se a gente está negando uma parte nossa, a gente está também negando de caminhar. A gente não está entendendo o nosso tamanho, porque a gente não está entendendo a nossa profundidade. Isso tudo faz parte de uma mesma coisa, é a integração. Esse é o movimento de Escorpião, né? Mas o Escorpião, ele se envenena quando ele não termina esse processo de se integrar e de entender que tanto o tamanho dessa sombra quanto o tamanho da subida de volta inteiro é quem ele é, né? É quem a gente é o nosso tamanho, o tamanho da nossa profundidade, da nossa intensidade e de tudo isso junto como uma coisa só, né? A presença de aceitar toda essa dualidade, assim, e se abrir o peito para isso, né? Aceitar, eu sou tudo isso mesmo. Talvez uma coisa contradiga a outra, mas é tudo parte do meu tamanho, de quem eu sou. Eu acredito que principalmente pessoas com posicionamentos fortes em Escorpião, ou não, né? Mas analisando pela astrologia, tem muito isso, assim, do Escorpião necessitar desse mergulho, dessa profundidade, de fazer essa transmutação que é cair mesmo lá no fundo e aprender a domar todos esses venenos, assim, ter noção de todas as suas toxinas, enquanto você não fizer essa integração. É uma necessidade de poder, mas esse poder vem de conhecer as profundezas mesmo, esse chamado para integrar tudo isso. Então, enquanto houver o medo disso, enquanto houver o medo dessa queda, medo de cair, enquanto houver o apego e se segurar em qualquer coisa com esse medo de cair, que na verdade é medo de se encarar, né? Não se atinge um certo nível de plenitude que a pessoa necessita internamente. A carta da morte, aprofundando nessa lua, ela traz muito essa questão, é muito profundo, né? Mas é um grande empoderamento, assim, uma grande libertação, né? Você caminhar sem medo de cair, caminhar sem medo de ir para qualquer canto seu, com qualquer coisa que aconteça e te abale, né? Eu acho que é uma jornada, né? Mas ela se divide em pequenos momentos, então sempre que tem essa necessidade da gente estar olhando mais a fundo, ou quando alguma coisa tá chamando por dentro, ou quando alguma crise começa, né? Talvez a morte oriente a gente no sentido de que ali também mora o nosso poder, é isso que diz muito a lua e o signo de Escorpião no geral, e essa carta, né?